Olá, bem-vindos ao Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores mistérios de todos, a origem da vida. Sério, já parou para pensar nisso? Como é que uma rocha, basicamente uma bola de fogo estéril, virou o planeta cheio de vida que a gente conhece hoje? É uma história de detetive cósmica e nós vamos seguir as pistas juntos. Pois é, a pergunta é essa: como algo que não era vivo, de repente, virou vivo? Esse é o campo da abiogênese. E é importante deixar claro, a gente não está falando da evolução de Darwin, de uma espécie virando outra. A gente está falando do passo anterior, do primeiríssimo momento, o salto incrível da química para a biologia. Para entender isso, a gente precisa voltar para uma terra que você nem reconheceria. Dá uma olhada nisso. De um lado, a Terra primitiva, um verdadeiro inferno, um caos total, bombardeada por asteroides, oceanos de lava fervente, uma atmosfera que mataria a gente na hora. E do outro lado, é a nossa casa. Verde, azul, cheia de vida. O contraste é absurdo, né? Então, como a gente foi do ponto A ao ponto B? Para descobrir, todo bom detetive precisa começar pela cena do crime. Então vamos lá. Primeira parte da nossa investigação. Como era esse tal planeta inabitável? À primeira vista, parece um lugar horrível para a vida começar, certo? Mas se você olhar com olhos de químico, na verdade, era o cenário perfeito. A atmosfera, por exemplo, não tinha oxigênio como hoje, e isso é super importante. Era cheia de outros gases, metano, amônia, hidrogênio, muito vapor d'água, uma mistura, digamos, bem reativa. E energia tinha de sobra. Sem camada de ozônio, o Sol bombardeava o planeta com radiação ultravioleta. Vulcões entravam em erupção o tempo todo, raios cortavam o céu sem parar. Ou seja, a gente tinha os ingredientes e o calor do forno. O palco estava pronto. Ok, temos a cena do crime. Agora vamos para a segunda parte, a famosa sopa da vida. Com todos aqueles ingredientes e energia, a grande pergunta era: será que as peças básicas da vida, as moléculas orgânicas, poderiam ter surgido sozinhas, por conta própria? Nos anos 20, dois cientistas, Oparin e Haldane, tiveram essa mesma ideia, de forma independente. Eles imaginaram que os raios e a luz do Sol poderiam ter cozinhado aqueles gases da atmosfera, formando as primeiras moléculas complexas. E essas moléculas, com a chuva, teriam se acumulado nos oceanos, criando o que eles chamaram de sopa primordial. Uma ideia genial, mas era só uma ideia, né? Como provar uma coisa dessas? Foi aí que, em 1953, entraram em cena Stanley Miller e Harold Urey. Eles decidiram fazer algo ousado. Eles construíram literalmente uma máquina do tempo química. O objetivo era recriar a Terra primitiva dentro de um laboratório para ver se a hipótese da sopa funcionava. E o que eles fizeram se tornou um dos experimentos mais famosos de todos os tempos. O design do experimento é simplesmente genial. Olha só. Eles pegaram um frasco com água e ferveram. Isso simulava o oceano quente da Terra primitiva. O vapor subia para outro frasco, onde eles tinham colocado a mistura de gases da atmosfera: metano, amônia e hidrogênio. Aí eles usaram eletrodos para soltar faíscas elétricas lá dentro, imitando os raios. Para fechar o ciclo, um condensador esfriava tudo, fazendo o vapor virar chuva e cair de volta no oceano. E aí era só esperar e ver o que ia aparecer naquela água. E o resultado foi: uau! Em só uma semana, aquela água que era limpinha ficou turva, meio avermelhada. Quando eles analisaram quimicamente o que tinha ali, o queixo deles caiu. A água estava cheia de aminoácidos, sabe, os tijolinhos que formam todas as proteínas do nosso corpo. A hipótese de Oparin e Haldane estava certa. Não era mais só uma teoria. Pela primeira vez, a gente viu a evolução química acontecendo na nossa frente. E se você acha que acabou, se liga nessa. O Miller, muito esperto, guardou algumas amostras lacradas do experimento original. Décadas depois, em 2008, outros cientistas pegaram esses frascos e reanalisaram com a tecnologia que a gente tem hoje. E adivinha? Eles encontraram muito mais coisa. No total, 22 tipos diferentes de aminoácidos, bem mais do que o Miller tinha achado na época. Isso é ciência na sua melhor forma, sempre se corrigindo e melhorando. Beleza, agora a gente tem os tijolos. Mas onde a construção da vida realmente começou?
Vamos investigar os possíveis berços da vida. Então, o experimento de Miller e Urey provou que os aminoácidos poderiam se formar. Ótimo. Mas onde é que esses tijolinhos se juntaram para formar a primeira casa? A nossa investigação agora tem 2 suspeitos principais. Será que foi na superfície, em lagos ou poças quentes, a tal sopa primordial? Ou será que foi no fundo escuro do oceano? Vamos dar uma olhada nas 2 hipóteses. O nosso primeiro suspeito é a sopa. A ideia aqui, que vem lá do Oparin, é que naquelas águas quentinhas e cheias de moléculas, algumas delas, como gorduras, começaram a se juntar, formando umas bolinhas, umas gotículas. Ele chamou isso de coacervados. Pensa assim, elas ainda não eram células vivas, nem perto disso, mas elas criaram um ambiente interno separado do resto do oceano. E isso é um passo gigante. É como ter uma salinha VIP onde as reações químicas da vida poderiam acontecer de forma mais concentrada, sem se perderem no marzão. Agora vamos para o nosso segundo suspeito, que é fascinante. Lá no fundo do oceano existem essas estruturas, as fontes hidrotermais. São como chaminés vulcânicas submarinas que cospem água super quente, carregada de minerais e químicos, direto do interior da Terra. Pensa nelas como verdadeiras fábricas de energia e matéria-prima e uma grande vantagem. Lá embaixo, a vida estaria protegida da radiação mortal que bombardeava a superfície. O mais incrível é que hoje a gente encontra ecossistemas inteiros vivendo ali sem precisar de luz solar. A energia deles vem da química. Seja na sopa ou nas fontes, um problema ainda maior surge. A gente precisa criar a primeira máquina viva. E isso nos leva a um paradoxo final. E aqui a gente chega no problema do ovo e da galinha, só que na versão celular. Pensa comigo, o DNA é o livro de receitas da vida, certo? Ele tem toda a informação para construir um ser vivo. Mas, para ler esse livro de receitas e cozinhar o prato, que são as proteínas, você precisa de outras proteínas, as enzimas. Sacou o problema? Você precisa de proteína para fazer proteína. Precisa do DNA para guardar a receita da proteína, mas precisa da proteína para ler o DNA. E aí? O que veio primeiro, a informação ou a máquina para ler a informação? Parece um beco sem saída, né? Mas a ciência tem uma solução muito elegante para isso. A hipótese do mundo do RNA. A ideia é que antes do DNA e das proteínas dominarem o pedaço, a vida era toda baseada em outra molécula, o RNA. Por quê? Simplesmente porque o RNA é uma espécie de canivete suíço molecular. Ele faz de tudo um pouco. E é aqui que a mágica acontece. O RNA tem 2 superpoderes. Primeiro, ele consegue guardar informação igualzinho ao DNA. E segundo, ele também consegue agir como uma enzima, ou seja, ele consegue acelerar reações químicas, igual uma proteína. Então, com uma única molécula, você tinha a receita e o cozinheiro ao mesmo tempo. O paradoxo do ovo e da galinha, resolvido. E o mais importante, isso abre caminho para algo essencial, a autorreplicação. A capacidade de fazer cópias de si mesmo, que é basicamente a definição de vida. Chegamos à última parte. O mistério, claro, ainda está em aberto, mas a jornada nos mostrou muita coisa. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Essa linha do tempo mostra algo realmente espantoso. A Terra se formou há uns 4,5 bilhões de anos. E as primeiras evidências de vida fóssil que a gente tem datam de uns 3,8 bilhões de anos atrás. Pensa bem, em apenas algumas centenas de milhões de anos, que é um piscar de olhos em tempo geológico, o planeta passou de uma bola de fogo estéril para um lugar com vida. A vida não demorou para aparecer, ela foi rápida, muito rápida. E essa velocidade toda nos leva a uma ideia de explodir a cabeça. É o que o cientista Stephen Blair Hedges resumiu bem nessa frase. O raciocínio é o seguinte: se aqui na Terra, assim que as condições ficaram minimamente boas, a vida brotou quase que instantaneamente, então talvez a vida não seja um evento assim tão milagroso ou raro. E é com essa pergunta que a gente te deixa. Se a vida começou tão rápido aqui, será que ela não poderia ser algo comum no universo? Investigar a origem da vida aqui na Terra não é só olhar para o passado. É abrir uma janela para a possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos. Obrigada por acompanhar a gente nessa investigação. Até a próxima!